Brasília. Uma cidade que nasceu como utopia e símbolo de um dos nossos sonhos mais antigos. O de conquistar a grandeza brasileira. Despertar um gigante adormecido. Que um povo que ergue no deserto, em tempo vertiginoso, uma cidade como esta, é suficientemente capaz de recuperar o tempo perdido, de acelerar a sua marcha no sentido de abolir a distância que os separa dos povos mais desenvolvidos. Hoje, a capital do Brasil é um espelho das nossas esperanças e frustrações. Mas a cidade que nasceu para afirmar o nosso potencial como nação é também o emblema de um momento muito especial da vida brasileira, de um tempo que deixou saudade. Bossa Nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. E isto é viver como se aprova, é ser um presidente bossa nova. Foi um momento de euforia total, não é? De repente parecia que o Brasil era um país deslumbrante, liberdade total e absoluta. Que a gente então tinha um orgulho de uma identidade nascente, a gente tinha certeza que ia conseguir tudo com uma facilidade extraordinária. Eu tenho a grana, minha cor não pega. Somente a sua grana pode interessar. Mas pra botar a mão no meu dinheiro, você tem que rebolar, rebolar, rebolar. Era uma fase de otimismo em todo o mundo, embalada pela prosperidade do pós-guerra. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere. Em 1957, quando os russos lançaram o primeiro satélite, o Sputnik, o futuro parecia ter chegado. O próximo passo era a Lua. No Brasil, tínhamos a Cidade Maravilhosa. E os olhos verdes de Marta Rocha. A baiana que deixou de ser Miss Universo por causa de 2 polegadas. O Brasil ficou revoltado, porque achou que eu que devia ter tirado o primeiro lugar. Fui recebida como a Miss Universo. Ou talvez mais do que a Miss Universo. Porque o Brasil se sentiu injustiçado. No esporte, depois da derrota para o Uruguai na Copa de 50, tivemos a doce vingança. E em 58, trouxemos da Suécia o título de campeões mundiais. Nesse clima de otimismo, Brasília era a promessa de um novo tempo. Ela ia levar o progresso para o interior do país e integrar todos os brasileiros. Brasília foi uma coisa fantástica, né? Era a fúria que o Brasil tinha para se expandir. O país era litorâneo, né? O Brasil era desconhecido, tudo era índio, Goiás era índio, Mato Grosso, sabe que era só tinha índio. Em 59, todo o plano piloto era um imenso canteiro de obras, onde se misturavam as mais modernas e as mais rudimentares máquinas. A nova capital surgiu da audácia de um visionário, Juscelino Kubitschek, um brasileiro que fazia tudo parecer possível.
fez o povo brasileiro acreditar nele mesmo. Ele fez o povo brasileiro ter esperança. O Juscelino teve essa característica de mobilizar a sociedade brasileira, de dar à sociedade brasileira uma enorme confiança. Não era um homem que se deixasse vencer pelas dificuldades, não ficava só olhando para o umbigo, ele via mais na frente. Brasília foi ganhando forma na arquitetura futurista de Oscar Niemeyer. Ela ia mostrar ao mundo a força de um país novo. A gente tem a impressão que a gente está construindo qualquer coisa de novo. Que a vida ia mudar, que os pobres iam ficar menos pobres e os ricos menos ricos. Quem ergueu a cidade do nada foram os candangos. Milhares de brasileiros que vieram do Nordeste em busca de um sonho. Juscelino me chamou, eu vou morrer de saudade, mas vou. Juscelino me chamou, eu vou morrer de saudade, mas vou. Eles estavam orgulhosos até com o que faziam. É fantástico sentir como eles estavam contentes, pensando em estar fazendo a capital do Brasil. Isso ia ser bom para eles. Eu vi a cidade crescer na minha frente. Ainda se instalavam os acessórios da escola quando as aulas foram iniciadas. Porque a cultura não pode esperar. Não se perde tempo em Brasília. Isso fez a gente decidir a vida. Porque ali estava o futuro. A gente via o futuro concretamente naquele momento. Cobertos pela poeira vermelha do Planalto, os candangos levantaram a cidade em menos de 1000 dias. O Brasil era um canteiro de obra, trabalhava de noite, né? O povo de noite trabalhando, de noite trabalhando. E todas as aulas de Brasília, isso que é importante. Tinha uma placa assim, início do dia tal, tantas horas. Inauguração, dia tal, às tantas horas. E todas foram inauguradas no dia, na hora. Eu que assisti aquilo nascer, parece um milagre, porque não é fácil em 4 anos fazer uma cidade, fazer as ruas, as praças, os prédios, dar vida àquilo, ver aquilo palpitando, aquele deserto imenso, né? A inauguração, em abril de 1960, foi uma festa e parecia justificar todos os sacrifícios. A gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. O Brasil finalmente saía do litoral, onde ficara confinado por quase 500 anos. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo? Parte da história desses anos dourados começa nesta cidade de Minas, Diamantina. Uma das capitais da mineração no Brasil colonial, hoje ela é mais conhecida mesmo como a terra de JK. Juscelino era um presidente tão alegre e comunicativo que o povo o chamava pelo apelido Nonô. Desfilam diante do chefe do governo, apertando-lhe a mão e abraçando-o efusivamente, trabalhadores, senhoras, jovens e velhos, numa demonstração espontânea do apoio e da simpatia do povo para com o novo governante do Brasil. Foi talvez o último presidente feliz que o Brasil teve. Ele gostava de ser presidente. Ele gostava de dançar. Então, tinha as festas quando era senador, ia para o interior e dançava com todas as mulheres na festa. Feia, praga, magra, gorda, dançava. E gostava de dançar. Juscelino era médico de profissão, mas conquistou a presidência por suas realizações no governo de Minas, onde criou a fama de tocador de obras.
E ele era muito irritado com essa história do Brasil de amanhã, o país do futuro. Ele achava que devia ser o país do presente. O governo JK ficou na memória nacional como um tempo feliz e democrático. Mas a democracia esteve várias vezes sob a ameaça de golpes militares. Houve Jacarecanga, houve Aragaças, houve uma série de rebeliões militares e paramilitares extremamente danosas do equilíbrio político do governo. Grande multidão aglomera-se em frente ao Superior Tribunal Eleitoral a fim de assistir à cerimônia de diplomação dos novos presidente e vice-presidente da República. Juscelino foi eleito em 1955, ainda sob o impacto da crise que tinha sacudido o país com o suicídio de Getúlio Vargas. A sua vitória significava, em parte, a volta do getulismo, que tinha indicado seu companheiro de chapa, João Goulart. Por isso, os antigetulistas fizeram de tudo para impedir a posse. À frente desta campanha estava Carlos Lacerda, o jornalista cujos discursos tinham contribuído para a queda de Getúlio e que ainda ia se envolver no afastamento de outros 2 presidentes. Criaram, por exemplo, essa sigla JK para estigmatizá-lo. Foi Lacerda quem inventou o JK, ele adotou o JK. A crise foi se agravando. Não era tanto contra Juscelino, era mais a prevenção com Jango. Desta vez, os militares estavam divididos. E o ministro da Guerra, general Teixeira Lott, colocou suas tropas na rua para garantir a posse de Juscelino. Os rebeldes ainda tentaram resistir e embarcaram num navio de combate, o Tamandaré, com o plano de instalar um governo paralelo em Santos. Mas antes de chegarmos a Santos, o capitão dos portos passou uma mensagem para bordo explicando a situação em São Paulo. Não era bem aquela que esperava o presidente Carlos Luz. Esse episódio seguia um roteiro cheio de lances tragicômicos. O navio de guerra dos rebeldes estava avariado. Os tiros trocados entre revoltosos e tropas legalistas eram de festim. E durante longas horas, o Brasil teve 4 presidentes da República. Um era o presidente oficial, Café Filho, que estava de licença por problemas de saúde. Outro, o presidente em exercício, Carlos Lúcio, que aderiu à rebelião. Aí a presidência foi parar nas mãos do presidente do Senado, Nereu Ramos. Sem falar em Juscelino, é claro, que tinha acabado de ser eleito. Juscelino assumiu ainda em clima de incerteza. E 2 semanas depois, teve de driblar outra rebelião. Agora, eram oficiais da aeronáutica, tentando iniciar uma guerrilha em Jacareacanga, na Amazônia. A quartelada durou poucos dias, mas JK passou o resto do governo cortejando os militares. Ele achava assim, para ele governar o país, ele tinha que pacificar o país, principalmente as Forças Armadas. O presidente Kubitschek passa e revista a tropa da aeronáutica formada em... E o Juscelino, muito esperto que ele era, ele viu que ele não devia meter a mão em cumbuca. Então, em vez de ele se meter na confusão social, ele resolveu criar Brasília, que não tinha nada a ver com a história. Como os caras brigando, né, sobre um problema sério, uns outros chegam e dizem assim, sabe de uma coisa? Vamos ao cinema? Brasil já vai à guerra, comprou um porta-aviões, um Viva pra Inglaterra de 82 bilhões. Ah, mas que ladrões! No seu esforço para agradar aos militares, Juscelino chegou a comprar um porta-aviões, o Minas Gerais, que acabou criando mais confusão. A Marinha acha, ou sempre achou, que o avião era como se fosse um canhão, fazia parte do navio. Então,
os aviões deviam ser de marinha. Naturalmente, a aeronáutica não queria perder aviões. O Brasil que elegeu Juscelino era um país pobre e agrícola. No Nordeste, as secas provocavam migrações em massa. Toda a nossa vida era vivida em função do clima, né, da chuva ou não, de ter ou não inverno, porque aquilo era que determinava a permanência ou não da família naquela cidade. Nas cidades, as favelas começavam a inchar, especialmente no Rio. E com este sonho de que se você vier para o Sul Maravilha, a tua vida vai melhorar, entende? Você vai trabalhar na indústria, vai trabalhar na construção civil. Era uma vida muito mais sofrida, as oportunidades eram menores, né? A distância entre a elite, a classe média e o povão era muito maior. Era esse Brasil atrasado que Juscelino prometia transformar com um ambicioso plano de metas. Nós íamos avançar 50 anos em 5. Se eu quero ser o presidente, porque eu vou ter 30 metas, eu vou construir Brasília, eu vou abrir a economia, eu vou instalar a indústria automobilística aqui. O Brasil importava tudo, até alfinete o Brasil importava. Então, com isso, ele começou a fazer, o que eu tenho que fazer? Tem que trazer indústria para o país. Voar, 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 voar para bem distante, até Versailles, onde duas mineirinhas, valsinhas, dançam como debutante. Interessante. As bases para a industrialização tinham sido lançadas na década de 40 por Getúlio Vargas. Mas Juscelino queria acelerar o processo com capital e tecnologia estrangeiros. O país que importava tudo ia fabricar automóveis. O Juscelino, ainda candidato, tinha uma visão muito grande de que ele precisava ter um papel histórico no Brasil. Ele sabia que o Brasil, no momento internacional, está vivendo uma oportunidade de deslanche. Nós começamos com o Romizeta, que era pouco maior que um triciclo, mas era brasileiro. Depois vieram aqueles carros que hoje são quase relíquias. O DKV Vemag, o Cinca Chambord, nossos primeiros Fuscas. Com a inauguração das fábricas da General Motors, da Ford e da Volkswagen, surgia todo um polo industrial nos arredores de São Paulo, o ABC. E nós teremos, nesse período de governo, automóveis, caminhões, jipes, caminhonetes, navios, locomotivas e agora aviões para cruzar os céus do Brasil. Os carros saíam das fábricas e era preciso abrir estradas para eles rodarem, além de construir hidrelétricas e produzir aço para as novas indústrias. O Brasil virou um imenso canteiro de obras. A indústria naval, a indústria pesada, aí começou a trazer indústria e começou a gerar emprego. Emprego. A economia decolava e o entusiasmo tomava conta do país. De repente, tudo era novo. Desde a música até o cinema. E é do Brasil também. Era a descoberta da possibilidade da identidade brasileira. Quer dizer, refletido em tudo. Eu estou falando com você, na literatura, na poesia, na música, na bossa nova, no cinema novo. Foi a era Juscelino que abriu as possibilidades para essas descobertas, para essas aventuras. Com aquela história de 50 anos em 5, né? Construção de Brasília, indústria automobilística nacional,
tudo aquilo mudou a cabeça do brasileiro. No esporte, tivemos uma constelação de estrelas. Parecia que o mundo se curvava ao nosso talento. Foi a época de Maria Esther Bueno, que conquistou o maior título internacional do tênis, a Taça de Wimbledon, na Inglaterra. Nos ringues nascia um mito, o galo de ouro Éder Joffre, 2 vezes campeão mundial e até hoje um dos grandes do boxe. No futebol, surgia o atleta do século. Em 58, com seus gols inesquecíveis, Pelé ajudou o Brasil a vencer a Copa do Mundo. A taça do mundo é nossa, com o Brasil não há quem possa. Este programa tem o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. E Universidade São Francisco, Educação para a Paz. Jogos históricos da seleção brasileira no Grandes Momentos do Esporte. Em 76, no torneio bicentenário dos Estados Unidos, o Brasil vence o time da casa. Olha o Gil podendo marcar, olha o Brasil, gol! E enfrenta a poderosa Itália na grande final. Grandes Momentos do Esporte, nesta quarta, 11h30 da noite. A cada dia, cresce o número de crianças órfãs que esperam encontrar uma família. E cresce também o número de casais interessados em adotar um filho. O que está faltando no Brasil para aproximar esses menores abandonados de um lar feliz? Na Rede Cultura, o programa Filhos do Coração mostra as diferentes experiências de adoção. A burocracia que um casal deve enfrentar na hora de assumir essa responsabilidade. Crianças com AIDS, adolescentes, o drama de meninos e meninas que dificilmente conseguirão encontrar uma nova família. A polêmica em torno dos casais estrangeiros. O que é necessário para o sucesso da adoção? Você vai conhecer alguns casos que não deram certo e a história de uma família que transformou a adoção numa prática de vida. Filhos do Coração, uma produção da TV Cultura. Nesta quinta, 11h30 da noite. Na Rede Cultura, um panorama do artesanato no país na série Mestres de Ofícios. A matéria-prima, o processo criativo, as técnicas, as relações profissionais e comerciais, a busca de novos mercados, a história, a evolução e o trabalho de quem vive de arte popular. O metal na Bahia, a renda no Ceará, as pedras em Minas Gerais, as conchas no Espírito Santo, barro em Pernambuco, o artesanato de carnaval no Rio de Janeiro. Mestres de Ofícios, série inédita em 3 programas. Próxima semana, de terça a quinta, 10h30 da noite. Daniela Azevedo. O Brasil também estava descobrindo outra maravilha da época, a televisão. Atenção, estúdio. Atenção, meninas. Em 1950, fomos o 4º país do mundo a inaugurar o sistema. Alô, tem um problema aqui. Como é que nós vamos mostrar essas cores? Você precisa ver, são lindas. Tá bem, vou arrumando o stand que eu já desço. Graças à ousadia do magnata Assis Chateaubriand.
E o que eu me lembro era que ninguém entendia nada de televisão. Toda hora a televisão saía do ar e botavam um anúncio lá, desculpe a nossa falha. Tudo na base do improviso, mas se ensaiava, se decorava bem e fosse o que Deus quisesse que fosse, compreende? A novidade era tanta que só dias antes da primeira transmissão, alguém se lembrou de que não havia aparelhos de TV no Brasil. O Chateaubriand comprou vários aparelhos para distribuir, para as pessoas verem, porque não tinha ninguém para ver. Ia botar uma televisão no ar e ninguém tinha aparelho de televisão. Você vê que loucura que é. Na espuma cremosa, gostosa, do sabonete vestir. Realiza-se no Copacabana Palace a Festa das Rosas. Senhoritas de nossa sociedade desfilam exibindo modelos. O Brasil estava se transformando. Pela primeira vez, o número de brasileiros nas cidades se igualou à população do campo. E a produção industrial superou a agrícola. A economia crescia a uma média de 8% ao ano, um desempenho que só seria retomado 2 décadas depois, durante o chamado Milagre Brasileiro. A filosofia dele era a seguinte, é desenvolver o país a qualquer jeito. Então ele seguinte, desenvolveu a nossa própria custa, né? Desenvolveu o país. Deu dinheiro para a industrial, para a indústria do vidro, indústria de eletricidade, de louça, de cimento, do diabo a quatro. O crescimento acelerado teve um preço: a desordem nas contas públicas, que começou com a construção de Brasília. A preços de hoje, ela custou 155 bilhões de dólares. O Juscelino usou as reservas técnicas para construir Brasília. Quer dizer, na esperança de que depois Brasília ia devolver esses recursos. Não devolveu, quebrou o sistema. Toda a máquina administrativa do país foi levada do Rio para Brasília a peso de ouro, né? A peso de tudo que você possa imaginar para poder mudar a capital em 5 anos, custasse o que custasse. Até hoje, aliás, Brasília não se autossustenta. Brasília ainda é sustentado pelo governo federal. Para pagar as contas, o governo de JK começou a fabricar dinheiro. A inflação deu um salto e dali para frente só iria crescer. Havia essa noção de que a inflação não era um mal assim tão importante, que a inflação até fosse benéfica, né? Nesse caso, eu prefiro ver se consigo adiantamento lá no serviço. Até que a ideia não é ruim. Ah, é ótima! Mas é bom não esquecer que chega o fim do mês e tem um monte de bugiganga para pagar. Depois, não quero ver ninguém se queixando aqui em casa. Juscelino era tolerante em relação à inflação. Naquele tempo ainda se considerava a inflação como uma espécie de champanhota, de poucos malefícios e bastante excitante. Para quem vivia de salário, a crise doía no bolso e o país assistiu a uma série de greves e protestos. Os sindicatos se uniram em centrais operárias para ganhar força política. Existe uma intensa mobilização da sociedade. E com a entrada de setores que tinham tido um papel muito reduzido, né? Que eram os setores do campo. No Nordeste, os lavradores também se organizaram e criaram as ligas camponesas. Era um assunto proibido no país. Falar em reforma agrária era uma coisa assim, tida como absurda, dada a reação que aquilo provocava. Os estudantes engrossavam os protestos de rua. Para eles, o vilão da crise eram os Estados Unidos, que impunham condições para fazer novos empréstimos. Mas, apesar das dificuldades, o país vivia um clima de liberdade como poucas vezes em nossa história. Tínhamos desenvolvimento e democracia.
Foi um tempo muito bonito que o Brasil viveu. As liberdades estavam aí mesmo para a gente usufruí-las. Até o líder comunista Luiz Carlos Prestes, que tinha passado quase toda a vida no exílio ou na prisão, pôde enfim circular como qualquer cidadão. Prestes deixa a vida clandestina, escondido do mundo, para viver no Rio de Janeiro, cercado de visitantes, em contato com todos os partidos políticos, etc. Mas o governo que começou driblando um golpe militar ia chegar ao fim sob a mesma ameaça. Enquanto o país se preparava para novas eleições, oficiais da aeronáutica conspiravam contra as urnas e tentaram instalar um novo foco de guerrilhas. Desta vez em Aragarças, Goiás. Esse é um dos indícios de que nem tudo eram flores na época do Celino. Kubitschek, que tinha feito um belo governo, não conseguiu se reeleger. Não conseguiu se reeleger. E foi eleito, com o apoio dos usianistas, um populista, um aventureiro chamado Jânio Quadros. Está consolidada entre nós a democracia e estabelecida a paz que todos esperamos duradoura. A posse de Jânio parecia a consagração da democracia. Um presidente eleito passava a faixa para um sucessor, também escolhido pelo povo. Senhor presidente, o governo de Vossa Excelência que ora se finda será marcada na história sua passagem. Mas o sonho democrático durou pouco. Jânio renunciou depois de 7 meses delirantes e abriu a crise que levaria ao conturbado governo João Goulart e ao golpe militar de 1964. Os militares, que estavam acostumados a intervenções políticas rápidas, agora vinham com muitos planos. Eles tinham uma proposta para a construção do Brasil grande. Depois do desenvolvimentismo de JK, iríamos viver um milagre nos trópicos. Esse é um país que vai pra frente. O chamado milagre brasileiro, que é uma coisa superficial e era uma coisa torta, mas que agradava. Em primeiro lugar, não houve milagre nenhum. Milagre é feito sem causa. Eles tinham um milagre com boas causas. E a principal causa deles foi o trabalho dos brasileiros. É um país que canta, trabalha e canta, é o Brasil do nosso amor. Nos anos 70, o Brasil retomou a marcha para o oeste. Antes, a fronteira tinha se ampliado com a construção de Brasília. Agora, uma rodovia ia atravessar a selva, a Transamazônica. O qual abrange mais de 5.000 quilômetros de rodovias rasgadas em plena selva, ligando o litoral nordestino à fronteira com o Peru. Uma série de obras gigantescas trazia de volta o entusiasmo dos anos JK. Foi um momento de grandes reformas no Brasil. O Brasil realmente se modernizou dramaticamente. O presidente se chamava Emílio Garrastazu Médici. E o Brasil vivia os anos mais duros da ditadura militar. O Médici, para mim, foi o melhor presidente que nós tivemos, Médici. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Olha, há um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né? É que o Médici, que foi, sabe, o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Né? Por quê? Porque nos anos 70 era o auge, né, do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. Nos primeiros anos do regime, o país tinha apertado os cintos em nome do controle da inflação.
Mas Médici já pegou a casa com as contas em ordem e com os ventos internacionais soprando a favor. Pudemos aproveitar uma economia que já estava mais eficiente, estava muito mais sólida, que tinha passado por uma dramática dificuldade, uma recessão duríssima. Então, nós ligamos o plug no mundo. E o Brasil cresceu dramaticamente, cresceu muito rapidamente. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego, passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. O céu do meu Brasil e mais estrelas, lá, 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 lá. O sol do meu país mais esplendor, lá, 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 lá. A mão de Deus abençoou em terras brasileiras, vou plantar amor. Em 74, que foi o último ano do governo Médici, o Brasil cresceu 14% em termos reais e teve uma inflação de 15%. É o automóvel gosto em 4 temperamentos. O carro preços. O carro você. O grande salto foi o salto econômico. De retirar o país de 49º lugar, não é, de produto interno bruto e trazê-lo para a 8ª economia do mundo. O aumento das exportações era uma das bases do modelo. E o país diversificava as vendas. Pela primeira vez, o café passou a representar menos da metade das exportações. É verdade que houve um ingresso de 100 bilhões de dólares para o Brasil e que criaram uma infraestrutura industrial nova. As empreiteiras trabalharam como nunca. Além de grandes obras pelo interior, as cidades se enchiam de arranha-céus. Os juros baixos ampliavam as vendas de bens duráveis. E a televisão, que antes era um luxo, entrou na metade das casas brasileiras. É difícil dizer por que se gosta de um bom cigarro, certo? Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Parecia que agora o futuro estava mesmo chegando. E entramos num novo ciclo de ufanismo. Então era o seguinte, olha, nós estamos bem, nós estamos ganhando dinheiro, estamos melhorando de vida. Quem não gosta, que vai embora. Para que nada possa tolher o progresso. Sempre alerta, Brasil. Eu penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. 90 milhões em ação, pra O que faltava para completar o clima de felicidade geral veio em 1970 com a conquista do Tri. A Taça do Mundo agora era nossa para sempre. A gente ficava contra aquela campanha do Brasil eu me deixo, Brasil eu te amo. A gente criticava aquilo, aquele oba-oba governamental em cima da seleção. Mas quando os jogadores pegavam a bola, não tinha ideologia que segurava. Como se a glória no futebol fosse pouco, começamos a brilhar também nas pistas. Nascia uma nova paixão. Eu senti muita responsabilidade representando o Brasil. Eu lembro que a maioria dos grandes prêmios não tinha nem bandeira brasileira, nem hino nacional. Eu tinha que levar comigo. Nós investimos muito no surgimento do Fittipaldi. Pusemos muito na televisão para esse efeito da valorização do Brasil e do homem brasileiro, o Fittipaldi. O futuro também pareceu mais próximo quando assistimos pela TV a chegada do homem à Lua. 60 seconds. Lights on. Forward. Forward. 40 feet down, 2.5.
Estávamos ligados ao mundo via satélite. E o desenvolvimento das telecomunicações começava a unir o país numa grande rede. Quem fez toda a telecomunicação no Brasil foi a Telebrás. No comando de quem? No comando de alguns militares. O milagre tinha suas sombras. A concentração de renda aumentou a distância entre ricos e pobres. Como admitiu o próprio presidente Médici, uma frase famosa: a economia vai bem, mas o povo vai mal. Se criou a ideia de que é que preciso fazer crescer o bolo e depois dividir, que era um termo muito usado. O governo criou vários programas que prometiam repartir os frutos do milagre. O Mobral ia acabar com o analfabetismo. E o projeto Rondon unia os universitários na construção de um novo Brasil. Este ano quero paz no meu coração. As peças publicitárias não tinham autoria, não tinha o governo federal, não tinham nada. Se quiser ter um amigo que me dê a mão. Apareciam uma criança cantando, tocando uma coisa, aparecia uma mensagem assim, completamente estranha, e vinha uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva. A paz se faz com quem ama o mesmo chão. Para reforçar o otimismo, a censura se encarregava de sumir com as más notícias dos jornais. A minha tia dizia para mim: eu não entendo por que vocês são tão angry, por que vocês ficam nessa antipatia com o Brasil, está tudo tão bem. Eu falei: tia, não está bem não, você não sabe o que está acontecendo, porque a classe média não sabia. Os artistas contrários ao regime foram silenciados. Todos nós, de uma certa maneira, nos autocensurávamos, porque nós achávamos muito mais válido você continuar trabalhando, dizendo o pouco que você podia dizer, do que de repente se recusar a trabalhar. Todas as novelas tiveram censura. O Bem Amado foi perseguido do princípio ao fim. Você tinha que escrever de um jeito que a censura não percebesse. No cinema, agora dominavam as pornochanchadas. Eu quero minha mãe! Por causa da censura, muitos brasileiros não ficaram sabendo das tentativas de implantar focos de guerrilha no interior. Chama o P.O. Chamando o P.O. Parte do que restava da oposição ao regime tinha se engajado na luta armada. Negativo, capitão! Ele deve ter sido preso ou morto. Vambora! A estratégia era iniciar um movimento armado que sobreviveria pelas condições da região, da selva, com o apoio da população, por isso que a gente tinha uma boa relação com a população, e a gente ia criar o embrião de um exército popular no campo para uma guerra prolongada. Documentos, por favor. Corre! Corre! Precisávamos de dinheiro para financiar uma luta armada contra a ditadura militar. Então, assaltamos bancos, pegamos esse dinheiro e investimos em infraestrutura para sustentar essa luta. Era a guerrilha urbana, que assaltava bancos e sequestrava diplomatas para trocar por prisioneiros políticos. Foi o caso do embaixador americano Charles Elbrick, em 1969. Eu disse o seguinte: eu estou em guerra, guerra é guerra, né? Então nós temos que agir como soldados dentro da guerra, né? O governo Médici respondeu à violência com violência. Como chefe militar, ele chegou à conclusão que a missão dele era ganhar a guerra, tá? Ganhar a guerra. O terrorismo que essa gente fez aqui no Brasil num certo período, olha, é terrorismo da pior espécie, viu? Matar o cara assim a sangue frio, é? Guerra é guerra.
A ponto deles mesmo eliminarem o companheiro deles, até porque alguém dedava, que eles tinham dedado, ele matava o companheiro dele. Os grupos clandestinos foram sendo esfacelados um a um, pela ação do Exército e de uma série de órgãos de repressão, como os doicodes. Eu fui torturado, inicialmente com afogamento, com pancadas. Depois teve choque elétrico, pau de arara. O objetivo não era fazer sofrer. O objetivo principal era obter informações. E todo o processo de sofrimento era uma negociação com as informações importantes que você obteria. E o Marighella? Você sabe quem matou o Marighella? O subversivo age clandestinamente, é evidente. Então, quando se prende rapidamente a gente tem que saber o que ele sabe para você agir em função daquilo que ele sabe. Obrigado. Fiquei entre a vida e a morte. A um momento dado, os médicos pediram para interromper a tortura porque o coração não respondia mais. Sempre é um modo mais técnico, mais científico e até mais humano de você obter informação. Mas é essa história, meu filho. Em certo momento, em certas circunstâncias, eu não vou justificar nem explicar. A cronista social Hildegard Angel ainda guarda cicatrizes desse tempo. Seu irmão Stuart está entre os brasileiros assassinados sob tortura e a mãe, a estilista Zuzu Angel, morreu tentando localizar o corpo. Ela era embriagada pela sua própria raiva, pelo seu ódio, pela sua coragem. E ela fazia isso, ela desconcertava. Ela fez comício na rua, ela fez comício em fila de banco, pegava microfone de avião na hora que o avião ia pousar e falava: vocês estão descendo numa cidade maravilhosa, cidade em que torturaram e mataram meu filho. A violência se institucionalizou também no combate ao crime comum com o aparecimento dos esquadrões da morte, que eliminavam bandidos e comunistas e abandonavam os corpos em lugares públicos. O Brasil não estava sozinho nessa convivência com o terrorismo. Nos anos 70, quase toda a América Latina conheceu a violência de ditaduras militares. Em São Paulo, o presidente Ernesto Geisel assiste às comemorações da Semana da Vitória. A partir de 74, o Brasil continuou a marchar em ritmo de Brasil Grande, mas agora com outro presidente, o general Ernesto Geisel. Foi nessa época que começamos a construir usinas nucleares. O Brasil ia entrar para o clube das potências atômicas. Foi um grande governo do ponto de vista administrativo, do ponto de vista econômico, financeiro. O governo Geisel fez grandes coisas. Agora, debite-se ao governo Geisel uma grande intensificação da estatização. Geisel deu início a mais uma série de grandes obras, entre elas Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo. Íamos acabar com o subdesenvolvimento. Ele teve uma visão de que era preciso que as coisas se transformassem de uma certa maneira, né? E com estilo autoritário, certamente, mas ele teve uma visão. Pobres os empresários que acreditaram no governo e que se enfiaram nesse programa, todos eles tiveram dificuldades fantásticas até hoje. Em meados dos anos 70, em meio à crise do petróleo, o milagre começou a ruir. Quando a década chegou ao fim,
o Brasil era a 8ª economia do mundo. Mas tinha um dos piores índices de concentração de renda do planeta. A dívida externa passava dos 100 bilhões de dólares. Nestes 50 anos, tentamos realizar a vocação de Brasil Grande, primeiro com o desenvolvimentismo de JK, depois com o milagre na ditadura. Hoje, perseguimos o mesmo sonho na democracia. Os brasileiros querem um país mais forte e mais justo, como o imaginado pelo poeta Olavo Bilac quando escreveu: "Não verás país nenhum como este." Ou a gente vai ser um país grande, ou a gente não vai ser coisa nenhuma. Somente pela democracia esse país será um grande país. Eu acho que o Brasil tem um grande caminho para os próximos 50 anos. O futuro do país eu vejo com otimismo, com os pés no chão. Nem 8, nem 80. A democracia é irreversível. Eu sou otimista. Eu nunca perdi o otimismo. Este programa teve o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. E Universidade São Francisco, Educação para a Paz. Somos um mosaico de raças e contrastes. Isso aqui é uma confusão tremenda, né? Um Brasil feito de muitos Brasis. Um país que sempre se espelhou em outros modelos. Nós éramos um povo que desprezávamos o produto nacional, né? Tudo que era bom era o que vinha de fora, era estrangeiro e tal. E, de repente, nós nos descobrimos, né? O que nos une como país? Chacrinha continua balançando a pança. Talvez não saibamos muito bem quem somos nós. E o retrato dos últimos 50 anos reflete a trajetória de um povo que continua buscando a identidade nacional. Era o teatro brasileiro, era fazer peças brasileiras, era retomar o homem brasileiro, compreende? A história de todos nós, 50 anos de Brasil. Não dá para você ver o brasileiro, que não dá para supor que haja um caráter nacional. Terceiro programa da série. Nesta...
Jornal da Cultura. Apoio Cultural. Bank Boston. Atendimento de primeira classe. E Zurich Seguros. Há 125 anos, protegendo seu futuro. O princípio da cidadania está no princípio da vida. Os princípios da vida estão nos meios da educação. Os meios da educação são o caminho da esperança. Cidadania, educação, esperança. Princípio, meio e fim da fraternidade. Após o sucesso de Monet, Michelangelo e Portinari, o MASP apresenta uma seleção com mais de 80 obras entre pinturas, desenhos e esculturas do mais conhecido artista latino-americano da atualidade, o colombiano Fernando Botero. Não perca Botero no MASP, de 17 de março a 17 de maio. Este programa tem o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. E Universidade São Francisco, Educação para a Paz. Ela nem era brasileira. Veio de Portugal ainda criança, mas conseguiu encarnar como poucos, nestes 50 anos, a nossa alma tropical. Carmen Miranda, a pequena notável. Tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no pomar. Ele era brasileiro até no nome, e em cada uma de suas mais de 500 músicas. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Eu gosto de você, a morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Carmen Miranda e Tom Jobim tinham a cara do Brasil, mas quando fizeram sucesso no exterior, foram tratados como se tivessem se tornado estrangeiros. Talvez porque não saibamos muito bem quem somos. Por isso, a história destes 50 anos também reflete a trajetória de um povo que, quase 5 séculos depois do descobrimento, continuou buscando a identidade nacional. A unidade nacional brasileira é um milagre. Não dá para você ter o brasileiro, que não dá para supor que haja um caráter nacional. O brasileiro pode ser loura, pode ser mulata, pode ser índia. O Brasil miscigenou todas as raças, todos os sangues. Isso aqui é uma confusão tremenda, né? Nós somos safos. Eu, né? O Brasil é safo.
O que é que a baiana tem? Tem pano da costa, tem. Carmen Miranda já era um ídolo no Brasil quando foi convidada a trabalhar nos Estados Unidos em 1936. Enfeitada tem, e tem graça como ninguém. A despedida foi uma festa e ela logo conquistou os americanos. Era a Brazilian Bombshell, a embaixatriz do samba. Carmen Miranda botou a baiana em prender. Ai, 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 I like you very much. Ai, 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 ai. Mas o Brasil não gostou de se ver retratado com todas aquelas bananas na cabeça. E quando ela voltou para um show em 1940, foi recebida com vaias. Mas quem não é combatida nessa terra, porra? Só quem não é nada. E disseram que eu vou ser americanizada, com burro do dinheiro, que sou muito rica, que não suporto mais o break do pandeiro. Miss Miranda? O que é que você quer? Well, pardon me, but you're talking to Americans, and I think it'd be better if you'd speak English. Oh, I forgot. Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos e a levar em casa Poucos anos depois, quando morreu, Carmen virou mito. 500 mil de pessoas foram se despedir dela em seu enterro. A Carmen Miranda foi um grande gênio da história do Brasil, sem ser brasileira. Tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu avançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Garota de Ipanema, uma das canções mais executadas no mundo em todos os tempos. A música brasileira vai de Jackson Pop nos Estados Unidos. Impressionante. As composições de Tom Jobim se tornaram símbolo da música brasileira. Mas quando ele se mudou para os Estados Unidos, deixou de ser unanimidade nacional. O samba do Tom era o samba do Tom sempre. A criação do Tom era mais brasileira, mais Ipanema do que nunca. Agora, aquilo saía da fábrica americana, entrava na embalagem, era embalado por uma fábrica americana. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há. Jobim já tinha sido vaiado num festival na década de 60. Sua canção Sabiá foi considerada romântica demais para tempos de ditadura. Algum amor talvez possa espantar. É o sol, é o dia, é o balanço do mar, é o dom de saber aprender. Depois, não o perdoaram por ter emprestado sua música para um comercial da Coca-Cola. Coca-Cola, isso aí! Tom e Carmen
foram vítimas de uma mania nacional. O país vibra quando um dos nossos faz sucesso lá fora, mas de vez em quando resolve tratá-lo como traidor da pátria. Não sabemos exatamente o que queremos ser. Somos um mosaico de raças e contrastes. O Brasil é feito de muitos Brasis. Sou de Macacá, eu chamo aqui. Fiquei branco! Fiquei lindo! Oh, que destino seria. Um destes Brasis parece que gostaria mesmo de ser branco e de olhos azuis. As músicas brasileiras, você tem uma Vera Fischer que é loura, né? Você tem a Xuxa que é loura, né? Provoca uma... que tem esse elemento. A Angélica que também é loura. Eu posso, por exemplo, tornar real o sonho de todos os brasileiros. Eu posso fazer nevar no país. Eu posso fazer nevar no Brasil. Para Vigo me foi! Este é um Brasil que sempre se espelhou lá fora e adora falar língua estrangeira, copiar comportamentos e ideias. Agora, como em todo país civilizado do mundo, o Brasil também tem neve. Todo mundo estudava assim, a colégio francês. Oui, oui, monsieur, madame. Você aprende a olhar o Brasil debaixo de uma lente de que tudo que é brasileiro em geral, se não é ridículo, é de segunda classe, ou é ingênuo, ou é primitivo, ou é elementar. Mas existe um outro Brasil que nos encanta e se expressa num ritmo todo seu. Embora houvesse no Brasil toda uma classe média, branca ou negro-mestiça, que se identificava cegamente, quer dizer, com aquela coisa americana, havia, por outro lado, todo uma mestiçagem brasileira, todo um mulato. Um mestiço, sem pai, sem mãe. Um João Ninguém. Perdoe-me, coronel, mas o senhor está me ofendendo. Eu também sou mestiço e nem por isso... O chefe de polícia da minha terra, um mestiço? A minha avó paterna era uma mulata, e bem escura, aliás. No Brasil, coronel, é difícil dizer que não é mestiço. O negro nos trouxe coisas preciosas, como a música, como a dança, não é? Você confunde batuque e samba com música. Imagens africanas, esculpidas sem o menor respeito às leis da estética, são apontadas como exemplos de arte. Ritos de negros têm, a seu ver, categoria cultural. Responda. O que será deste país, se você tiver razão? Quem mandou duvidar, quem mandou duvidar, quem mandou duvidar, diz. Quem mandou duvidar, quem mandou. De repente chegou o africano aqui, com uma força de vida colossal. Uma força de vida tão grande que tinha resistido aos caminhos da escravidão. Este é um Brasil mestiço e mulato, que Jorge Amado batizou de o país do carnaval. O carnaval revela a nossa alma, a alma brasileira, alegre, criativa, cultural e emotiva. Que sociedade estranha é essa que promove a sua própria orgia, que programa a sua própria desconstrução? Ela mesma se desempacota durante 3 dias e depois se empacota. Nos últimos 50 anos,
quando tantas tradições desapareceram, o carnaval virou coisa séria. E hoje as escolas de samba dão aula de brilho e competência. Elas são muito mais coerentes, organizadas, construtivas, do que muitas empresas. No tempo em que se brincava carnaval nas ruas, o público lotava os cinemas para conhecer as novas marchinhas, nas chanchadas da Atlântida. Então todo mundo esperava esse filme de carnaval, que saía sempre uma semana antes do carnaval, para aprender aquelas músicas. Mas a Atlântida não pensava apenas em carnaval. Suas comédias eram um retrato do Brasil daquela época. E são marchinhas que elas criticam e focalizam tudo numa profundidade, com uma sabedoria enorme. A política, a economia, a casa, né? Eu quero uma casa para morar. A cachaça, você pensa que cachaça é água? Para bom andamento do meu governo, fica instituída a burocracia e criada a letra O. Vocês faziam uma sátira, uma crítica aos governos, à sociedade, enfim, ao país, de uma forma alegre. As chanchadas eram o Brasil rindo de si mesmo. Mas num modelo de comédia criado em Hollywood. Porque naquele final da década de 40, só tinham os olhos para o que era a América. Os americanos dominavam o mundo, eles tinham uma tecnologia inigualável, um país extremamente rico, poderoso. Depois de séculos de influência europeia, entrávamos no ritmo de Tio Sam. Canção americana, cinema americano, tudo aquilo encantava a gente. Era o apogeu do poder Yankee. Depois de vencer a guerra, os Estados Unidos invadiam o mundo com mercadorias e ideias. A gente queria ser como eles, a gente tinha inveja deles, a gente achava que eles eram superiores mesmo, era um país branco, nós éramos um país mestiço. Boa noite, dona Vera. Já começou o programa da televisão? Já, 5 mangos. Mangos, pode entrar. A prosperidade do pós-guerra trouxe uma febre de consumo e uma invasão de importados. Mãe, liga a televisão. Nosso sonho era o American Way of Life. O modo de vida, quer dizer, o que você via nas telas, o tipo de cama, de colchão de mola. Quem não tinha colchão de mola era um desgraçado, tá entendendo? Porque as camas americanas nos filmes eram altas, os colchões eram maravilhosos, você se afundava naqueles colchões. O sofá-cama Drago-Filho é também uma cama confortável, ampla para o seu merecido repouso. Procure conhecer essa nova e revolucionária criação de Drago. Me lembro que um vizinho nosso viajou para os Estados Unidos, trabalhava na Embaixada Americana, que era aqui no Rio na época, viajou para os Estados Unidos. Quando ele voltou, ele dava seminários para a vizinhança. Ele aparecia numa casa, fulano está na casa, todo mundo ia para lá, para ouvir esse sujeito falar dos Estados Unidos. Você pergunta assim, mas escuta, é verdade mesmo que o americano come sanduíche? Porque a gente via no filme, não era coisa de cinema. Eu era um americanista desinvestado. O negócio era filme americano, revista americana, história em quadrinhos. Eu não sabia o que era chavante, nunca tinha ouvido essa palavra, eu não sabia quem era o índio brasileiro agora. Eu conhecia todas as tribos americanas, né? Sioux, Cheyenne, Comanche, Navarro. E essa invasão cultural do cinema americano teve uma influência muito grande na nossa cultura, né? Essa hegemonia americana aguçava os brios nacionalistas e dividia os brasileiros.
Antigamente era assim, os inimigos externos querem destruir a mãe pátria. Vamos nos fechar aqui para que a mãe pátria não seja estuprada. Gina, minha filha, vamos dormir. Não, não vou, papai. Não estou com sono. Vou ficar mais um pouco aqui ainda. Não liga o rádio agora, menina, que só tem tango e música americana. Tá bem, mamãe. Eu tinha, como bom militante comunista, sempre uma terrível orgeriza, né, aos Estados Unidos, né, naquela época, né? Então eu recusava tudo, né, sectariamente, qualquer coisa vinda dos Estados Unidos, até mesmo a língua. Em todas as artes naquela época, o chique era copiar os estrangeiros. Foi assim com o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que apesar do nome, nasceu em 1948 para encenar peças estrangeiras. Seu primeiro espetáculo foi um monólogo, em francês. Ele surgiu, aliás, de uma simples aposta de um milionário paulista, granfino, chamado Zampari, com um grupo de granfinos iguais a ele, todos saudosos do teatro francês, do teatro inglês, do teatro americano. Então todo mundo dizia, agora nós temos teatro como nos países civilizados. Os criadores do TBC resolveram dar um padrão internacional também para o cinema e fundaram a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que pretendia ser uma Hollywood dos trópicos. Tudo lá cheirava Hollywood, que era muito dinheiro e era muito bem cuidado, né? E tinha a glória de trabalhar, que todo mundo sabia que eram os maiores estúdios da América do Sul. Dos técnicos aos equipamentos, quase tudo era importado, menos as histórias e os galãs. Foram 18 filmes e pelo menos um grande sucesso. O Cangaceiro. Pega a pedreira! Cuidado, gente! Cuidado com a pontaria dele! O Cangaceiro ficou durante 2 anos entre os 10 de maior rentabilidade no mundo. Por favor, senhor Cangaceiro. Essa história já está muito custosa. Tira logo esse retrato. Atenção. 1, 2, 3, 4. Mas na década de 50, o otimismo dos anos JK pôs o verde e amarelo na moda. O nacionalismo passou a dar o tom. Na música e em todas as artes. Com ela, mas ela não me deu bola e me mandou pra escola pra mim aprender o beabá. Nós éramos um povo que desprezávamos o produto nacional, né? Tudo que era bom era o que vinha de fora, era estrangeiro e tal. E, de repente, nós nos descobrimos, né? Morena, morena, chega pra cá. Morena, morena, chega pra cá. Você vivia num constante embalo, né? De nacionalismo, de crença no Brasil. As rádios começaram a tocar um novo tipo de música popular, que misturava o samba e o jazz. Toda uma geração de garotos bonitos do Rio de Janeiro, abastados, educados, brancos, belos, encantados pela coisa americana. A Bossa Nova interpretava também, de uma certa maneira, não só o brasileiro, como interpretava também um momento de ascensão, de felicidade, de tranquilidade que os brasileiros viviam. Então, se cria uma música que, ao mesmo tempo, em contradição ao bolero, que é uma música cheia de rompantes, com muito fraseado, com muita dó de peito, ao contrário, uma música que
que é mais falada, que é contida, que é mais sofisticada, que tem alguma coisa do jazz. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, O país gostou daqueles sambas de uma nota só, mas os nacionalistas acharam americano demais. Bossa nova, que isso é muito natural. Eu me lembro da discussão, há 50 anos atrás, se o rock and roll, se a música americana, a geração Coca-Cola, que era a minha geração, se nós íamos nos acabar. E a bossa nova era dada como um exemplo dessa culturação malévola, que o Johnny Alf tinha até mudado de nome, botou Johnny Alf, o Tom Jobim era Tom em vez de Antônio. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. E a música brasileira triunfou, não é? E foi para os Estados Unidos. A valorização dos temas brasileiros chegou também ao teatro, com 2 novos grupos, Arena e Oficina. Nossa posição era o teatro brasileiro, era fazer peças brasileiras, era retomar o homem brasileiro, compreende? O Teatro Arena conseguiu interessar principalmente os estudantes, porque começou a retratar a realidade brasileira em seus espetáculos. Então, é preciso mostrar aos donos da terra o poder e a força do santo. O Brasil também surgia nas telas do chamado cinema novo, onde a qualidade técnica não era o mais importante. Bastava uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao tenente. Através do cinema novo, todas as questões que nós discutimos em política eram discutidas em forma de drama. O próprio Brasil estava se redescobrindo. Com a construção de Brasília e novas estradas, começamos uma marcha para o oeste. Este programa tem o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. E Universidade São Francisco, Educação para a Paz. A cada dia, cresce o número de crianças órfãs que esperam encontrar uma família. E cresce também o número de casais interessados em adotar um filho. O que está faltando no Brasil para aproximar esses menores abandonados de um lar feliz? Na Rede Cultura, o programa Filhos do Coração mostra as diferentes experiências de adoção, a burocracia que um casal deve enfrentar na hora de assumir essa responsabilidade. Crianças com AIDS, adolescentes, o drama de meninos e meninas que dificilmente conseguirão encontrar uma nova família, a polêmica em torno dos casais estrangeiros, o que é necessário para o sucesso da adoção. Você vai conhecer alguns casos que não deram certo e a história de uma família que transformou a adoção numa prática de vida. Filhos do Coração, uma produção da TV Cultura. Nesta quinta, 11h30 da noite. Afinal, qual o futuro da televisão? No Vitrine, teóricos e profissionais do meio dão a sua opinião sobre o rumo dos canais abertos frente à concorrência, a avançada tecnologia e a tendência para uma maior popularização. Você sabia que os recados que manda via pager ou em anúncios classificados podem ser parcialmente censurados? Uma reportagem mostra que o texto às vezes sofre pequenas alterações. Ele fez mais de 100 filmes. Isso pouca gente sabe. O ator José Lugoi é o entrevistado de Maria Cristina Poli. Eu preferia que os atores observassem nossos bons atores de televisão
a observar o exemplo americano. Vitrine, você tem de ficar sabendo. Neste sábado, 9h30 da noite. Era a volta do espírito desbravador do Marechal Cândido Rondon, que no começo do século demarcou as fronteiras brasileiras e, a partir dos anos 40, ia inspirar toda uma família de sertanistas, os irmãos Vilas Boas. O Brasil era um país de faixa litorânea e o Araguaia era o limite do Brasil conhecido. Os Vilas Boas, Orlando, Cláudio e Leonardo, ajudaram o Brasil a reencontrar um pedaço da sua identidade, o índio. Tinha índios que nunca tinham visto branco, ficavam passando a mão e gritando. Achavam engraçado sem ter barba. Nós contribuímos, de certa forma, em benefício do índio. Foi tirar aquela impressão que o brasileiro tinha, a sociedade brasileira, que o índio era um bicho que andava pela mata matando e destruindo. No começo dos anos 60, Orlando participou da histórica expedição que localizou, no meio da selva, o centro geográfico do Brasil. A única coisa estranha, ou coincidente, sei lá, é que essa árvore do centro geográfico do Brasil estava plantada em cima do maior formigueiro que nós conhecemos no Brasil Central. Era um formigueiro de saúva, com mais de 15 metros de diâmetro. Gente, muita saúva e pouca saúde, os vales do Brasil são. Subversivo! Jeca! Jeca! Nessa época, o Brasil estava redescobrindo também sua gente do interior, o caipira. Jeca! Anda logo, manda depressa! Que foi, seu Jaco? Que Jaco? É Giovanni, meu nome. É, seu Giovão, que foi? Eu vim te buscar para você ver o belo serviço que teu burro fez na minha horta. Agora não dá, porque eu tô muito ocupado. A partir dos anos 50, esse caipira veio em massa para a cidade e chegou até as telas de cinema. O Brasil se urbanizava rapidamente e nas cidades, brasileiros de todas as raças e culturas se misturavam. Os brancos, os negros, os ameríndios, os descendentes de tudo isso, o que veio da América, o que vem do Japão, o que vem da Itália. Eu sou Luciano Rinaldi. Falaram o meu nome na televisão. O meu número é esse mesmo. 82-131 82131. Olha aqui o número. As grandes cidades brasileiras tinham se transformado numa Babel de sotaques regionais e estrangeiros. E essa diversidade se estendia também às manifestações culturais. A música, por exemplo. Quando a gente esquenta e o calor aumenta, rock and roll avança. Foi nesse Brasil urbano que, nos anos 60, o rock abrasileirado da Jovem Guarda abriu uma nova polêmica cultural. As críticas eram assim. Achavam que nós não fazíamos música brasileira. O que eu me lembro era uma coisa menor, alienação, americanização. Eles estavam incomodados mesmo, era com sucesso mesmo que a gente estava fazendo.
E as guitarras elétricas, que é uma coisa que incomodava demais. Na estrada, pra lá e vai pra frente. Que coisa mais linda, o Faneguinho começando a andar. Nessa época, a música brasileira também ganhava um novo impulso com os festivais de MPB e se tornava uma bandeira do nacionalismo cultural. Havia guerra mesmo, havia guerra, houve passeata da MPB contra a Jovem Guarda. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Mas no final da década surge um movimento que se propõe a misturar tudo: o samba e as guitarras, o Brasil caipira e o moderno, o estrangeiro e o nacional. Era o tropicalismo. Era uma provocação, né? Tinha um berimbau, tocando junto com a guitarra elétrica, eu com violão, uma barba enorme, um bigode meio esquisito, já ficando esquisito. Aquilo tudo foi um choque. O tropicalismo invadia todas as artes e usava alegorias para falar do Brasil, que era visto como uma geleia geral. Toma nota aí, princesa. Carece de construir aqui uma ponte para facilitar a vida do povo goiano. Tapera, tapejara, caburé, arabaçu, paçoca, caburá. Tapera, tapejara, caburé, arabaçu, paçoca, caburá. No começo, ninguém entendeu nada. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Se vocês em política forem como são em estética, estamos feitos. E eu digo, proibido, proibir, fora de tom, sem melodia. Chega! O tropicalismo reflete um pouco a coisa lá de fora, né, do hipismo, né, da geração americana. O tropicalismo tentava, de uma certa maneira, buscar uma identidade para o Brasil, uma identidade mais leve e até mais carnavalesca. Os tropicalistas retomavam a brasilidade exagerada e estilizada de Carmen Miranda. Identificavam a cafonice como um traço da nossa identidade. Chacrinha era tropicalista. Atenção, Terezinha! Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a música, comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Numa época em que apresentadores de TV usavam smoking, Chacrinha se fantasiava como se fosse sempre carnaval. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Ele tem uma sintonia com a visão do tropicalismo. Primeiro porque ele tem uma característica carnavalesca que o tropicalismo apresentava. Segundo porque ele tem uma perspectiva bem brasileira. Ele queria agradar a gente dele, queria agradar com aquelas preguiças dele. Ele era maravilhoso, um criador de graça. O que vocês vão comer hoje? Esse pato aí que nós pegamos. O tropicalismo trazia de volta uma ideia lançada pelos modernistas no começo do século, a de que somos todos antropófagos, como Macunaíma, o herói sem nenhum caráter.
Isso é uma imagem muito bonita, quer dizer, tudo que vem de fora a gente digere, a gente processa e a gente transforma em coisa brasileira. O tropicalismo funcionou assim como um elemento de provocação sobre o que é o Brasil, quem somos nós. A crise de identidade que às vezes assola o país tem fases mais e menos agudas. E a própria autoimagem do brasileiro vai mudando um pouco em cada época. Agora está na hora de saber quem somos nós e quem são os outros. O Brasil em si é um país paradoxal, onde o estudante pinta a cara e o índio estuda. E eu acho que a força desse povo é uma coisa que vai por cima de tudo. O que o brasileiro precisa é conhecer o Brasil. Na década de 40, o retrato mais conhecido do brasileiro era o malandro, que foi cantado em muitos versos. Um malandro na praça outra vez, caminhando na ponta dos pés. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Nossa malandragem inspirou até um personagem de Walt Disney, o Zé Carioca. Uma homenagem americana na época da política de boa vizinhança. Não, cachaça. Que tal uma cachaçinha agora, hein? Saúde. Mas o malandro nunca foi unanimidade. Getúlio Vargas chegou a proibir a sua exaltação, por decreto. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. E nos anos 70, sua morte foi anunciada até no cinema. O malandro romântico era um tipo em extinção. Mais recentemente, quem representa a nossa imagem são os campeões do esporte, que são ídolos de brasileiros de todas as raças e regiões. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a tempo, pedi a... Com os campeões da Fórmula 1, descobrimos uma nova paixão, a velocidade. E levamos a bandeira brasileira para as pistas internacionais. O Ayrton conseguiu não só conquistar os brasileiros, conquistar o mundo todo. Brasil, esquentai vossos bandeiros e nós queremos cantar. Mas foi com a bola nos pés que nos consagramos. O Brasil é o país do futebol. De repente você vê um time de baixinhos, assim, o Romário, ganhar dos suecos, né, daqueles homens gigantescos. Deu ao povão o sentimento de vitória, a experiência da vitória. O país do futebol fez de um menino pobre do interior de Minas o homem mais famoso do mundo. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o mundo da Baiana melhorou seu prato. Vai entrar no curso. Transformou um rapaz de pernas tortas na alegria do povo. Brasil, esquentai vossos bandeiros. E a cada 4 anos, consegue reunir o país inteiro numa única torcida. A unidade nacional
é um dos mistérios da nossa identidade. Além da bandeira e do hino, além do carnaval e do futebol, o que nos une como país? O que nos diferencia dos outros povos? O que faz com que pessoas tão diferentes como um amazonense e um gaúcho se identifiquem como brasileiros? Aqui existe a paz, o amor, a esperança. A criança mais feliz, com maior capacidade. Nós temos esse milagre de um país de dimensões continentais falando a mesma língua. Andando na areia, A unidade está na língua, que é mais do que simplesmente um meio de comunicação, porque é uma maneira de pensar o mundo, é uma maneira de recortar o mundo. Altamira. E o Rio Xingu. Espinha de peixe. Hã? A partir da década de 70, com a comunicação via satélite, essa unidade da língua ajudou a integrar o país numa grande rede. Como culturalmente o Brasil não está definido, a televisão chega e domina. E domina. A televisão tinha entrado em nossa vida nos anos 50, trazendo um mundo desconhecido. In Father Knows Best. As novelas sempre se passavam num país exótico, né? Nunca se passavam no Brasil, não é? Mas com o tempo e o fim da censura, a vida brasileira começou a se refletir na telinha. O brasileiro, pela primeira vez, começou a se enxergar na televisão, não é? Aquilo que a gente pretendia fazer no teatro, que era a tipificação do nosso povo, fez na televisão. Tipos verdadeiramente brasileiros, o comportamento brasileiro, né? Não é? O gestual brasileiro e os problemas também, do dia a dia, inclusive, né? Padrinho Batista, irmão Batista, nunca escutado falar de Minervino Marazaki. As novelas se tornam um novo produto cultural, onde os Brasis de todos os sotaques se encontram. Ele veio a cavalo. Não sabe não, é para dar exemplo pro povo, é economia de combustível. I love you. Although against my will, Com os satélites, a televisão começou a chegar onde o progresso nem tinha aparecido ainda e criou uma nova realidade. Você é do Brasil? Como do Brasil? Eu, Croari, mãe do cacique. O caboclo do Araguaia conheceu o avião antes de conhecer o caminhão. O índio conheceu o avião antes de conhecer o cachorro. No Brasil, houve uma inversão no processo do desbravamento. A comunicação via satélite tornou a questão da nossa identidade ainda mais complexa. Na tela da TV, todos os tipos brasileiros se encontram, junto com imagens e sons que nos chegam do mundo inteiro. All the world, todo mundo fica menor, mas comunica tudo, é uma espécie de comunicação universal international. É bom para futebol, né? You said it. Pelé chuta futebol em Nova York Cosmos, gol em Copacabana. Nós estamos vivendo um momento perigoso, mas maravilhoso, fascinante e terrível. Oh, shit, my God! Oh, vento mais desaforado. É só uma brisa, Alviva, vai passar. Neste novo tempo, todas as realidades se cruzam. A cultura de massa mistura o que é estrangeiro com o regional, o antigo e o moderno. God save Greenville!
Fico no meio de todas essas coisas, tentando construir interligações, pontes. Olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil. Na música, o rock ganha nacionalidade brasileira. Casa com o samba, o baião e até o maracatu. O que é de fora aqui não é mantido como tal, é deglutido, e, portanto digerido, portanto transformado. Em tempos de globalização, surge um novo interesse pelas coisas brasileiras, pela nossa história e tradições. Nós temos uma base, não é, espiritual, uma base cultural que é muito forte. É muito difícil o esmagamento cultural do Brasil. Quanto mais nos abrimos para o mundo, mais nos tornamos brasileiros e originais, porque temos essa vocação para absorver e misturar coisas diferentes. No passado, fizemos correr nas mesmas veias sangue índio, negro e português. Hoje, influências de todo o Brasil e do mundo inteiro vão criando uma cultura nova e única, a cultura brasileira. O passado é pobre mesmo. Nós estamos livres para fazer o que bem entendemos. É uma sociedade que é indecisa, né? Em que tudo está inacabado. Os índios nos deram um continente para que nós transformássemos numa nação. O Brasil deslumbra quem nos conhece, mas não deslumbra os brasileiros. Um dia, nós todos vamos acordar e vamos dizer, puxa vida, que país bonito que nós temos. E que povo lindo que nós somos.
Este programa teve o apoio cultural da Livraria Cultura.